Olá, mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade nos animais. Porque geralmente a inteligência de alguns animais, ela nos autoriza a crer que eles possam ser médium dos espíritos humanos. Porém, precisamos lembrar do que é ser médium. Médium é o indivíduo que serve de meio, de união entre os espíritos, para que esses possam se comunicar com os homens, facilmente com os homens. E, por conseguinte, sem médium não há comunicação. O espírita que estudou um bocadinho sabe que sem médium não há comunicação dos espíritos. Como diz o Chico, a mensagem vem sempre de lá, mas precisa encontrar o receptor, que é o médium. O meio, né? O médium é o meio. Assim, é da gente questionar, né, se realmente os animais têm condições, em que pese a inteligência que possuem, se eles têm condições de interpretar os espíritos. Por isso que nós precisamos considerar, inclusive, a lei da física e a teoria expressa na doutrina espírita de que os semelhantes atuam com seus semelhantes. E então, é de se pensar, será que os animais têm condição perispiritual de atuar num médium, que é um espírito individualizado, porque o animal pertence a uma coletiva, o homem é um espírito individualizado. Não existe, por consequência disso, nada semelhante entre o perispírito humano e os animais, ou o perispírito dos animais, né? E para o exercício da mediunidade, o perispírito é fundamental, porque os espíritos colam, vou usar o verbo colar, colam os seus perispíritos no perispírito do médium, para que a comunicação possa se dar de uma maneira simplista, falando de uma maneira bem simplista, né? Pois o efetivo exercício da mediunidade, ele só é possível porque o perispírito dos espíritos desencarnados, e dos homens naturalmente, tem a mesma fonte, tem a mesma origem, né? Eles possuem uma propriedade de assimilação e de magnetização que permite aos espíritos desencarnados e encarnados se comunicarem entre si, e permite inclusive que um médium receba o espírito de um encarnado, né? Além de produzir naturalmente, animicamente, a sua própria memória espiritual, de externar a sua própria memória espiritual. Então é médium de si mesmo. Nós estudamos isso nos cursos de médiuns, isso está na literatura espírita, especialmente no livro dos médiuns. Dessa forma, então, há uma coletiva que anima os irracionais, que os faz agir, mover, falar, naturalmente na linguagem que lhes é própria, falar não, exteriorizarem a linguagem que lhes é própria. Eles não têm no presente, pelo menos no presente não têm, nenhuma aptidão para se fundir, então, conforme eu disse anteriormente, com as almas etéreas do espírito individual e imortal que anima o homem. Então, os animais, nós precisamos lembrar, acho até que falei isso num vídeo passado, né? Que os animais não progridem por si mesmos. Já é aí um empecilho para caracterizar a sua, entre aspas, mediunidade, né? Que eles não a possuem. Então eles não progridem por si mesmos. Um animal não faz outro animal progredir, não faz a própria espécie progredir. O cão, por exemplo, um cão não faz outro cão progredir, diferente naturalmente do espírito humano, em que um homem lapida outro homem, um espírito lapida outro espírito, e o que faz reconhecer que só o espírito humano é perfectível em si mesmo e por si mesmo também, né? Em si mesmo, por si mesmo e nas suas obras. Nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra contemporaneamente equivale a ele, equivale ao homem, não sendo, portanto, então, repito, capaz de reproduzir a inteligência humana. O animal não é capaz de reproduzir a inteligência humana. E assim ele vai permanecer, os animais, assim eles vão permanecer até que se individualizem e passem a pertencer ao reino hominal. Também nós vimos isso no vídeo passado. Isso ocorrerá com o deslocamento dos indivíduos que compõem a alma coletiva, com a individualização para a constituição, então, do reino hominal. Isso daqui a um bocado de tempo, né? Os animais, é verdade que, especialmente os domésticos, eles, se a gente precisa falar, né? Eles reproduzem do homem a educação que recebeu do homem. Então, se o tutor do animal, ou os tutores, né, a família, forem uma família boa, cordata, responsável, respeitosa, o animal também o será.
Mas se os homens que são tutores desse animal forem pessoas agressivas, o animal também mostrará essa mesma agressividade no seu comportamento, né? Se a gente observar, por exemplo, no fato de que o animal não faz com que o outro animal evolua, progrida, só a gente observar a natureza, né? Os pássaros, por exemplo, eles constroem os seus ninhos, isso está lá na literatura espírita, desde sempre da mesma maneira. Da mesma maneira. O beija-flor, o bem-te-vi, o pardal, as andorinhas, os roxinóis, enfim, né? As formigas e abelhas, elas constituem a sua pequena comunidade bem administrada, as suas pequenas repúblicas, da mesma maneira que sempre fizeram aquelas que a antecederam. Sempre da mesma maneira. A aranha tece a sua teia desde sempre do mesmo jeitinho. Então, não houve naturalmente nenhum desses animais fazem seus semelhantes progredirem e efetivamente a sua inteligência está limitada àquela necessidade do momento. Por outra vista, se a gente quiser observar bem em relação aos homens, para fazer um comparativo, as cabanas de folhagem, as tendas primitivas que nós usávamos no passado, elas foram substituídas ao longo do tempo por casas mais confortáveis, castelos, palácios, enfim. A roupa bruta que a gente usava, que era aquela roupa de pele de animal, elas foram substituídas por roupas mais confortáveis, mais leves, mais adequadas à estação do ano, diferentemente dos animais, né? E se a gente observar no homem, nas realizações do homem, a cada passo nós vamos achar então que realmente a marcha incessante da humanidade, ela vem se realizando pela senda do progresso, por ação do próprio homem, indivíduo racional que é, ou do espírito racional que é. Então, desse progredir constante, invencível, irrecusável mesmo, do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, nós devemos concluir, pelo menos eu concluo, né, que se é certo que existem princípios comuns a tudo, né, tudo que vive e se move na natureza, o espírito e a matéria, né, são os três elementos, Deus, espírito e a matéria, consignado lá no livro dos Espíritos. Não menos certo é dizer que somente os espíritos humanos, por sua própria ação, repetindo inclusive o que eu acabei de falar, né, por sua própria ação, estão então submetidos a essa inevitável lei de progresso, que a gente sempre repete nos nossos vídeos, está lá entre as leis consignadas no livro dos Espíritos e que nos impele fatalmente então para a frente. Até porque alguém pode perguntar, mas então para que servem os animais? Deus então colocou os animais sobre a terra para que eles pudessem servir aos homens. E é natural que o animal tenha uma inteligência, nós percebemos isso especialmente nos animais domésticos. E essa inteligência, porém, ela é limitada à compreensão que os animais devam ter das ordens que os homens lhes dão para a realização de determinados serviços. O boi, o cavalo, domesticados, por exemplo, atendem bem a essa expectativa em termos de inteligência para a realização dessas necessidades humanas, né? Então, para ajudar, o animal precisa, no mínimo, compreender aquilo que lhe está sendo ordenado. Entretanto, os animais permaneceram e permanecerão como foram criados até a extinção da sua espécie, quando então uma nova espécie de animais tomará seus lugares, porque os animais que nós temos hoje sucederam aqueles truculentos que a gente vê, né, nos filmes, nas histórias, né, do passado. E a espécie animal de hoje será substituída amanhã por animais mais inteligentes, porém ainda pertencentes a uma alma coletiva, a uma grupo. Assim também como a humanidade de hoje sucedeu às anteriores, e a nossa humanidade no futuro também será substituída por outra humanidade mais adiantada, em que os espíritos mais adiantados participarão da evolução e do progresso da Terra e na Terra, né? Então, sem o médium humano, sem o homem, não há mediunidade. Nenhum fenômeno pode ser produzido. A conclusão é essa, que
nenhuma manifestação espiritual pode ser produzida. Mas se a gente observar na literatura espírita, não só nas obras da codificação, mas na literatura espírita que veio depois dela, muito se relata sobre o fato de que animais podem ver os espíritos. E isso é verdade. Os espíritos podem ser visíveis e tangíveis aos animais, sem que isso signifique naturalmente que eles foram mediunizados pelos espíritos, né? Muitas vezes um animal, a gente vê um animal assustado, né, em terror, e a gente não entende exatamente o que é que está acontecendo, qual é a causa daquele terror, né? Na verdade, esse terror é determinado pela visão de um ou mais espíritos pelo animal, e muitas vezes espíritos mal intencionados em relação aos indivíduos presentes ou em relação aos donos dos animais. Todavia, os espíritos se fazem visíveis aos animais utilizando o fluido dos médiuns, que consciente ou inconscientemente acabam cedendo esse fluido, e os espíritos então se materializam ou se tornam tão somente visíveis aos animais. Me lembro que na semana passada, ou não foi nessa semana, mas não me lembro, foi um dia desse aí aqui em casa, nós temos aqui um galpão grande, e o cachorrinho, a cadelinha que a gente tem, né, a Jessie, até já apareceu em algum dos vídeos aí, algum vídeo aí, ela estava aqui zanzando para lá e para cá, de repente ela estacou, ficou olhando para um determinado ponto do galpão e começou a latir com muita zanga, latir zangado mesmo, como alguém que detecta alguém que não seja da casa, né? Provavelmente era um espírito que ela olhava, porque não tinha mais nada na direção que ela olhava. E ela latia, esbravejava, apupava a criatura que ela via. De repente, penso eu, o espírito deve ter feito alguma coisa tipo assim, vou te pegar, coisa parecida. E ela correu para uns 4, 5 metros para trás e ficou de longe, ainda latindo, zangada, com a figura que ela estava vislumbrando. De repente, ela parou, se acalmou e voltou a circular normalmente aqui pelo galpão, sem maiores preocupações. Então, muito provavelmente, um espírito se utilizando de um dos médiuns da casa, muito especialmente da minha filha que estava aqui junto com ela, que presenciou o fato, o espírito se tornou visível para aquele cachorro, para aquele cachorrinho, né? Mas na literatura, especialmente na literatura espírita, a gente vai observar que isso ocorre com muita frequência com os cavalos, que muitas vezes se negam a avançar ou a recuar em determinadas circunstâncias, ou então empinam, né? Muitas vezes derrubando o cavaleiro, né? A gente pode ter certeza de uma coisa, viu? A gente pode ficar certo de uma coisa, que o obstáculo imaginário para a gente, imaginário, é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem então em impedir o cavalo de avançar ou de recuar, fazendo muitas vezes empinar. Eu me lembro que a minha avó contava para nós, ela contou para nós, que quando ela era jovem, ela era viúva, né? Ela cuidava de 4 filhos, mais 5 enteados. Ela era viúva e ela então, meu avô tendo falecido, deixou o armazém, e o armazém, por um motivo que eu desconheço, teve que ser entregue lá o prédio, e a minha avó então colheu toda a mercadoria e ela mascateava, ela e meu pai, seu Calixto, mascateavam nas regiões da cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo. E iam de sítio em sítio, de chácara em chácara, nas fazendas, enfim, para negociar com mercadorias, tecidos, armarinhos, algum alimento, ferramentas, coisas desse tipo. E ela estava lá, né, fazendo esse mascate. Um determinado dia, ela indo de um sítio para outro, ou de uma fazenda para outra, não me lembro, o cavalo estancou numa estrada, assim onde havia logo à frente, uns 20 metros à frente, uma ponte de madeira. Quem frequenta a zona rural, eu pessoalmente frequento muito a zona rural, sabe que nas estradas rurais tem aqueles riachos, né, aqueles córregos, e tem pequenas pontes de madeira. E o cavalo estacou, o cavalo pretinho. Pretinho era o nome do cavalo, ele era pretinho mesmo, né? E o pretinho parou e a minha avó, meu filho, vamos lá, vamos andar que a gente precisa trabalhar. E sacudiu as rédeas assim, e diz ela que o cavalo não andava. E de repente ele empinou e a minha avó e o meu pai, que estavam sentados no banco da carroça, caíram para trás assim e logo em seguida voltaram quando o cavalo baixou. E aí ela ficou, puxa, o que está acontecendo, né? Logo em seguida,
ela viu, porque a minha avó era uma católica de 4 costados, como se costuma dizer, mas ela era médium, porque a mediunidade pertence ao homem, não à religião que ele abraçou. Então a minha avó viu dois espíritos, segundo ela, grandes, fazendo gestos agressivos contra o cavalo, e por isso o cavalo estava assustado, né? Então ela disse que falou para meu pai assim: Calixto, vamos rezar, meu filho, vamos rezar. Tem 2 bitelos aí na frente que não deixa o pretinho avançar. Vamos pedir ajuda para Deus. E ela fez lá a prece, do jeito dela, fez a prece. E diz ela que logo em seguida, quando eles terminaram a prece, os espíritos desapareceram da visão dela e da visão do animal, do pretinho, que logo se dispôs a ir adiante e atravessou a ponte. E ela continuou o dia de trabalho dela. Então, realmente, esses espíritos, eles têm por objetivo, muitas vezes, alcançar, no caso, o dono dos animais, ou as pessoas presentes. Muitos são espíritos debochados, zombeteiros, né? Que não têm outra intenção que a não ser fazer graça, assustar as pessoas. E tem também os que são verdadeiramente maus. Mas, como diz o Espírito Emmanuel, tudo isso é passageiro na vida de todos nós. Os espíritos que somos, muitas vezes maus, lá adiante seremos arcanjos, seremos os espíritos do Senhor, auxiliando o Senhor na realização da sua vontade. Portanto, os espíritos não mediunizam diretamente nem a matéria inerte, uma mesa, uma cadeira, por exemplo, como lá na época da codificação espírita, que havia as mesas girantes. Os espíritos não magnetizavam a mesa, magnetizavam os médiuns e usavam os fluidos então para levantar as mesas ou para produzir aqueles sons chamados de rap, né? E também eles não mediunizam naturalmente os animais. É sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque eles precisam da união de fluidos similares, que é a afinidade fluídica, o que não acham nos animais, nem tampouco acham na matéria bruta. Somente o homem, efetivamente, é médium. E tem um detalhe ainda, né, que a gente aprende no curso de médium, aprende lá no livro dos médiuns, há que haver entre o espírito comunicante e o médium essa afinidade fluídica para que os fenômenos se produzam. Você que viu o nosso vídeo, chegou até aqui, compartilhe aí o nosso vídeo com seus amigos espíritas, comente se quiser, ajude a gente aí a divulgar a doutrina espírita para o bem de todos nós. E com isso, nós vamos desenvolvendo a nossa própria mediunidade, porque, como diz Allan Kardec, a mediunidade deve começar a ser desenvolvida através da teoria. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais condições a gente tem de ajudar os espíritos a produzirem os fenômenos que vêm em benefício da humanidade. Nós adquirimos maior animismo e, por consequência disso, mais podemos servir aos espíritos que atendem à bondade de Deus, socorrendo todos aqueles que sofrem. E assim, eles vão adiante, os médiuns vão adiante, os espíritos continuam indo adiante na sua agenda de realizações para o bem de todos. E nós, da nossa parte, também vamos adiante.